Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um tema que fascina milhões de pessoas há séculos: os Evangelhos. Mas vamos fazer isso de uma forma diferente. Em vez de apenas recontar as histórias que todo mundo conhece, vamos desvendar alguns fatos surpreendentes que quase ninguém sabe sobre esses textos incríveis. Você sabia que a palavra Evangelho significa boa notícia? Mas o que torna esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, tão especiais e ao mesmo tempo tão cheios de mistérios? Prepare-se, porque algumas das coisas que vamos revelar hoje podem mudar completamente a sua perspectiva. Vamos começar com uma pergunta: por que 4 evangelhos? Por que não um só? Ou talvez 5 ou 6? A resposta é fascinante. Os primeiros líderes da igreja, como Ireneu de Lyon, por volta do ano 180, argumentaram que 4 era o número perfeito. Ele dizia que assim como existem 4 cantos da terra, 4 ventos principais e 4 querubins no trono de Deus, deveriam existir 4 evangelhos para sustentar a igreja. É uma visão poética, mas que mostra como eles viam esses textos como pilares fundamentais e complementares da fé. Cada um foi escrito para uma audiência diferente, com um propósito específico, pintando um retrato único de Jesus. Agora, vamos falar sobre a ordem em que eles foram escritos. Muita gente pensa que a ordem na Bíblia menos Mateus, Marcos, Lucas e João é a ordem cronológica, mas a maioria dos estudiosos hoje acredita que Marcos foi o primeiro a ser escrito, por volta do ano 70 depois de Cristo. E aqui vem o detalhe surpreendente. Acredita-se que tanto Mateus quanto Lucas usaram o Evangelho de Marcos como uma de suas fontes principais. Além do Marcos, eles também teriam usado uma outra fonte, hoje perdida, que os acadêmicos chamam de fonte Q, da palavra alemã Quelle, que significa fonte. Essa fonte conteria principalmente os ditos e ensinamentos de Jesus. Então, Mateus e Lucas são como uma combinação de Marcos mais a fonte Q, além de seus próprios materiais exclusivos. Fascinante, não é? Vamos focar um pouco em Marcos. Sendo o mais antigo, ele tem um estilo muito direto, rápido e cheio de ação. A palavra imediatamente aparece mais de 40 vezes. É como se Marcos estivesse com pressa para contar a história. Uma curiosidade: o final original de Marcos é um grande mistério. Os manuscritos mais antigos terminam de forma abrupta, no versículo 8 do capítulo 16, com as mulheres fugindo do túmulo vazio, com medo e sem contar nada a ninguém. Os versículos que conhecemos hoje, que narram as aparições de Jesus ressuscitado, foram adicionados mais tarde por escribas, que provavelmente acharam o final original muito estranho e incompleto. É um verdadeiro cliffhanger bíblico. E o Evangelho de Mateus? Ele é claramente direcionado a um público judeu. Como sabemos disso? Mateus está constantemente fazendo referências ao Antigo Testamento, mostrando como Jesus cumpriu as profecias hebraicas. Ele usa a expressão reino dos céus, em vez de reino de Deus, provavelmente por respeito ao costume judaico de não pronunciar o nome de Deus em vão. E aqui vai uma curiosidade que poucos notam. Mateus é o único evangelho que menciona a igreja, a palavra grega eclesia. Ele também nos dá a história dos magos do Oriente, que não aparecem em nenhum outro evangelho. Eles não eram reis, e a Bíblia não diz que eram 3. A tradição os transformou nisso, mas o texto original apenas diz magos do Oriente. Agora, vamos para Lucas. Lucas não era um dos 12 apóstolos originais. A tradição diz que ele era um médico e um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação do seu evangelho. Lucas era um historiador meticuloso. No início de seu livro, ele diz que investigou tudo cuidadosamente para escrever um relato ordenado. Seu evangelho tem uma ênfase especial nos pobres, nos marginalizados e nas mulheres. Histórias como a do bom samaritano e a do filho pródigo só são encontradas em Lucas. E uma curiosidade: Lucas é o único autor não-judeu do Novo Testamento. Sua perspectiva como gentio, ou seja, não-judeu, oferece um olhar universal sobre a mensagem de Jesus. Por fim, temos João, o diferentão do grupo. Se Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque contam a história de uma perspectiva semelhante, João é completamente único. Ele foi escrito bem mais tarde, provavelmente por volta do ano 90 ou 100, e tem uma teologia muito mais desenvolvida. Em vez de focar nas parábolas, João apresenta longos discursos de Jesus. É em João que encontramos as famosas declarações: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Um fato surpreendente é que cerca de 90% do conteúdo de João não é encontrado nos outros 3 evangelhos.
Ele não menciona o nascimento de Jesus, as tentações no deserto ou a instituição da Santa Ceia, da mesma forma. Em vez disso, ele nos dá milagres como transformar a água em vinho e a ressurreição de Lázaro, histórias exclusivas de seu relato. Outro ponto que pouca gente sabe é sobre os evangelhos perdidos ou apócrifos. Existiram dezenas de outros evangelhos circulando nos primeiros séculos do cristianismo, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro e o Evangelho de Maria Madalena. Esses textos não foram incluídos na Bíblia por várias razões. Muitos eram considerados gnósticos, apresentando uma visão de Jesus e da salvação muito diferente daquela dos 4 evangelhos canônicos. O Evangelho de Tomé, por exemplo, não é uma narrativa, mas uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus. Embora não façam parte do cânon, esses textos nos dão uma visão fascinante da diversidade do cristianismo primitivo, mostrando que havia muitas interpretações diferentes sobre quem era Jesus e o que sua mensagem significava. Vamos voltar aos 4 evangelhos canônicos e falar de um detalhe linguístico. Jesus e seus discípulos muito provavelmente falavam aramaico no dia a dia. No entanto, os evangelhos foram escritos em grego koiné, que era a língua comum do Império Romano na época, como o inglês é hoje. Isso foi crucial para que a mensagem se espalhasse rapidamente por todo o mundo conhecido. Mas em alguns momentos, os autores preservaram as palavras originais de Jesus em aramaico, como Talita Cumi, que significa menina, levante-se, ou Eli, Eli, lama sabachthani, as palavras de Jesus na cruz que o significam meu Deus, por que me abandonaste? Esses pequenos trechos são como janelas diretas para o som da voz de Jesus, um eco autêntico de suas palavras originais. E as genealogias? Mateus e Lucas começam seus evangelhos com a genealogia de Jesus, mas elas são bem diferentes. A genealogia de Mateus traça a linhagem de Jesus a partir de Abraão, passando pelo rei Davi e Salomão, enfatizando sua herança real judaica. Já a genealogia de Lucas vai até Adão, o Filho de Deus, destacando Jesus como o Salvador de toda a humanidade, não apenas dos judeus. Essas diferenças não são erros, são escolhas teológicas deliberadas. Mateus quer mostrar ao seu público judeu que Jesus é o Messias prometido. Lucas quer mostrar ao seu público gentio que Jesus é para todos. É um exemplo perfeito de como cada evangelista moldou sua narrativa para sua audiência específica. Ufa! Quanta informação! Espero que essas curiosidades tenham aberto seus olhos para a riqueza e a complexidade dos evangelhos. Eles não são apenas relatos simples, mas obras literárias e teológicas profundas, cada uma com sua própria voz, propósito e perspectiva. Ler os evangelhos com esse conhecimento em mente pode transformar completamente sua experiência de leitura, revelando novas camadas de significado a cada página. Eles são um convite para uma jornada de descoberta que já dura 2000 anos. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de desvendar esses fatos surpreendentes com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Comente aqui embaixo qual desses fatos mais te surpreendeu ou se você conhece alguma outra curiosidade sobre os evangelhos. A gente se vê no próximo vídeo. 8 Mays.